Fafãs! Depois dos nossos episódios mais históricos, o primeiro deles sobre reivindicação dos direitos da mulher, de Mary Wollstonecraft, e depois aquele sobre os direitos das mulheres e injustiça dos homens, da brasileira Anísia Floresta, a gente volta agora aqui para o século XXI, para essa tarde gelada de dedos congelados e para o tenebroso ano de 2020, com esse livro fantástico, latino-americano e porreta que é A Potência Feminista, de Verônica Gago. Eu tô realmente encantada, apaixonada, maluca, desesperada por esse livro e eu espero que vocês saiam desse episódio, que eu já aviso que vai ser um episódio longo, se preparem, mas é porque este livro é maravilhoso e ele amarra diversos temas em uma teoria muito, muito boa. Então, para ajudar nessa tarefa de espalhar o amor por Verônica Gago e o amor pela potência feminista, a Editora Elefante gentilmente cedeu um cupom de desconto para você adquirir o livro lá no site da Elefante. É só digitar o cupom GRIFAFEMINISTA, sem caixa alta, tudo em letra minúscula, tudo juntinho, lá no carrinho de compras do site da editora. Lembrando para você que nos ouve, se for possível, sempre que for possível, prefira fazer suas compras diretamente no site das editoras ou privilegie as pequenas livrarias, as livrarias de bairro que nesse momento estão com as portas fechadas. Entre em contato com a livraria aí mais próxima de você e tenta fazer com que ela continue existindo em tempos de pandemia. Vocês pediram pra gente nas redes sociais e a gente vai providenciar mais episódios com esse panorama histórico do movimento feminista, como foram os episódios 5 e os episódios 6, que eu já citei aqui nessa introdução. A gente aproveita para dizer que esse podcast sempre quis ser uma construção conjunta com vocês. Então manda pra gente aquele livro que você quer que a gente analise, uma personagem que você topou pelo caminho que você gostaria de conhecer mais. A gente está super aberta às sugestões. A gente vai fazer essa breve pausa e essa volta aqui pro movimento feminista atualíssimo de 2016 até 2019, que é quando a Verônica faz esse panorama que resulta no livro dela, mas a gente vai voltar lá pra trás pra contar as histórias das mulheres que vieram antes de nós, tá bom? A gente também continua com os episódios extras da série Grifo Nosso, com leituras de poesias, trechos de artigos, de literatura, tudo mais o que a gente achar bonito por aí pra dar um respiro pras nossas cabecinhas e corações nesses tempos tão malucos. Então vamos lá? Esse é o episódio 7 do Grifa Podcast. O livro é A Potência Feminista, ou O Desejo de Transformar Tudo, da Verônica Gago. A Potência Feminista é um livro perfeito, sem defeitos algum, lançado pela Editora Elefante em março deste horroroso ano de 2020. E se não fosse a pandemia, esse micróbio do caralho, a gente teria a honra de receber a Verônica Gago pro Seminário de Feminismo Marxista da USP. Que dor no coração, a gente quase conseguiu se encontrar, agarrar e entrevistar essa mulher maravilhosa. O livro tem 256 páginas, a tradução é do Igor Pérez e uma capa fantástica à altura do seu conteúdo, feita pela Catarina Bessel, que é uma artista que todo mundo por aí deveria conhecer. A Verônica Gago é uma contemporânea nossa, ainda bem, nascida em 1976, na cidade de Chivilcoy, na Argentina. Ela é doutora em Ciências Sociais, professora da Universidade de Buenos Aires, da Universidade de San Martín, e pesquisadora do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas. Ela é autora de diversos livros e artigos sobre economia popular, economia feminista e teoria política, que foram publicados em diversos idiomas. E ela colabora com as experiências de pesquisa militante do coletivo Situaciones e faz parte do coletivo Ni Una Menos, que luta contra o feminicídio na América Latina, integra mobilizações pela greve internacional feminista e pela descriminalização do aborto na Argentina. A gente vê uma ampla participação da Verônica em vários cursos livres, debates, entrevistas, lives. Ela tá por aí super ativa, para nossa sorte, então procurem, porque ela é uma pessoa super acessível e super engajada na sua militância. No Brasil, a Verônica tem outro livro publicado aqui pela Editora Elefante também, que chama A Razão Neoliberal, Economias Barrocas e Pragmática Popular, que eu agora estou muito, muito, muito a fim de ler. Ainda não li. E segundo a própria autora, esse livro, A Potência Feminista, é ao mesmo tempo um programa e um artifício de composição. São 8 capítulos em que ela mostra a força do processo protagonizado pelo movimento feminista nos últimos anos, apresentando tudo que ele colocou em debate e mexeu aí nas relações sociais, nas formas de fazer alianças políticas, nas dinâmicas das manifestações de rua, nas maneiras de contemplar o sofrimento e a tristeza e no modo de criar lutas realmente transversais.
Esse é um livro que vai dialogar com as ideias da Silvia Federici, da Angela Davis, da Nancy Fraser, da Wendy Brown, da Rosa Luxemburgo, do Marx, entre vários outros pensadores e pensadoras clássicos e contemporâneos, e ela faz isso de uma maneira brilhante, fácil, acessível e que tem um fundamento muito claro na materialidade do momento que a gente está vivendo. É muito bonito o jeito que ela faz isso. E, bom, nesse livro ela vai defender a proposta da greve internacional feminista como um instrumento revolucionário que vai trazer à tona que os trabalhos e as condições das mulheres são invisibilizados historicamente pelo sistema. A gente usou para construir aqui o roteiro desse episódio o capítulo 8 do livro, que é meio que um resumo geral em 8 teses que elas podem ser lidas, segundo a Verônica, como síntese e manifesto, que é uma ferramenta que vem sendo utilizada por várias ações, por ações múltiplas da greve internacional das mulheres, né? Como é o caso mesmo do livro Feminismo para os 99%, que a gente já fez episódios dele aqui, e que ele tem esse caráter de manifesto, de uma leitura acessível. Então, no final, o Potência Feminista é um livro extenso, é um livro que traz muitas ideias, mas no final traz esse texto em formato de manifesto que é muito acessível. E é com base nele que a gente montou o roteiro desse episódio, tentando mesclar um pouco com as análises mais profundas que ela vai fazendo ao longo do livro. Isso para explicar que a gente não vai seguir a estrutura de cada capítulo, como a gente tem feito nos outros episódios, mas a partir desse compilado final que ela faz. E são muitos os temas que a Verônica vai trazer e que ela vai tecer uma trama perfeita entre eles. Então, assim, eu recomendo profundamente que vocês leiam esse livro e que vocês vejam como que ela faz essas conexões entre essas autoras que a gente lê tanto, junto da história dos movimentos sociais, junto a isso, uma análise de conjuntura acertadíssima, ao meu ver, sobre a crise do capitalismo, né, e a crise do neoliberalismo, e como a greve internacional feminista está conectada e oferece uma nova lente de análise para tudo isso. Sério, é muito bonito, é muito bonito. Ela faz isso de uma maneira poética, além de tudo, deixa meu coração pisciano cheinho, quentinho. Bom, mas para falar, então, para entrar realmente no conteúdo do livro, a gente precisa falar um pouco sobre o que é essa tal da greve internacional feminista, né? A gente já falou um pouco dela no episódio sobre o feminismo para os 99%. O nosso episódio piloto é uma leitura de um pedaço de um dos manifestos da greve internacional feminista, mas vamos tentar contextualizar aqui de novo, a partir da perspectiva da Verônica, de que a greve não é um acontecimento isolado. Ela se estruturou como um processo e, nesse sentido, continua aberta enquanto um processo. Ela vai dizer que entre outubro de 2016 a março de 2019, o que ocorreu é que a greve ela se converteu numa ferramenta capaz de impulsionar internacionalmente o movimento feminista de uma maneira absolutamente inédita até então. E na Argentina, né, que é sempre a perspectiva que o livro vai ter, já que a Verônica está profundamente ligada, ativa, militante nas organizações de lá, essa greve ela se nutriu diretamente do movimento Ni Una Menos, que foi uma mobilização lá em junho de 2015 contra o feminicídio. Então ela vai considerar que a greve ela vai produzir um salto, né? Ela vai transformar essa mobilização do Ni Una Menos em 2015 em um movimento radical, massivo e capaz de enlaçar e politizar de forma inovadora o rechaço às violências. A gente vai falar bastante disso daqui a pouquinho. Em 2016, então, algumas semanas depois da greve de mulheres na Polônia, né, que foi uma greve pela descriminalização do aborto, a Argentina se viu convocando uma primeira greve nacional de mulheres também, em 19 de outubro, em repúdio ao assassinato horroroso da jovem de 16 anos Lucía Pérez, na cidade de Mar del Plata, que aconteceu no mesmo dia que 70 mil mulheres lésbicas, trans, travestis se reuniam num encontro nacional de mulheres em Rosário. E a Verônica vai mostrar, e aí dando exemplos lindos e internos da construção organizativa mesmo de todos esses processos, é muito bonito ver isso, mas ela vai mostrar que a força da greve de 2016 continuou impulsionando os movimentos feministas locais e, para além disso, foi se transformando devagarzinho em um movimento internacional. Na Argentina, ela diz que 500 mil de mulheres se mobilizou em cada uma das marchas que aderiram às greves de outubro de 2016 e depois em março de 2017. Em 2018, foram 800 mil
e um número muito parecido em março de 2019. E depois tiveram mobilizações ainda mais massivas em 2018, reivindicando a descriminalização do aborto também na Argentina. Historicamente, a gente sabe a importância dessas paralisações de mulheres, desde a instituição do 8 de março como Dia da Luta Feminina, até a Revolução Russa, que começou com uma movimentação de mulheres também. E segundo a autora, essa é uma data que contém uma memória operária, de desacato e de organização das mulheres, que já tem esse caráter de se enlaçar internacionalmente com as lutas locais em diversos lugares do globo. E foi assim que se construiu uma greve internacional que conseguiu acontecer em 55 países em 2018 e em 2019. Em 2019, a Verônica vai dizer que a greve foi um movimento organizado verdadeiramente de maneira internacional. E ela conta: às vésperas do 8 de março, as companheiras da Espanha desenharam um mapa no qual elencaram 1000 motivos para ir à greve, para continuar com as assembleias e os mais variados eventos. Enquanto isso, ocorriam manifestações Ni Una Menos no México. Também lá aconteceram uma série de protestos e greves por parte das trabalhadoras das maquilas, no estado de Tamaulipas. Ao mesmo tempo, na Itália, as companheiras do coletivo Non Una di Meno lançavam a contagem regressiva para a greve feminista internacional, com uma série de cartazes que também narram as cenas que justificam a greve, as cenas de abuso e de opressão que as mulheres de lá viviam. No Brasil, ao mesmo tempo, as mulheres aqui diziam que o fascismo não vai passar, não passará, e os feminismos negros se preparavam para marchar pedindo a justiça pela Marielle. Na Bolívia, se preparava o bloqueio 8M, denunciando os feminicídios registrados logo no início do ano, mas também acompanhando a resistência das mulheres da reserva de Tariquia, em Tarija, que impediam as obras da Petrobras. As organizações aconteceriam também nas assembleias no Uruguai, no Equador, na Colômbia e no Peru. No Chile, no final de novembro de 2019, durante as manifestações contra a violência contra as mulheres, integrantes do coletivo feminista Las Tesis realizaram uma performance nas ruas de Santiago chamada Um Violador em Tu Camino, uma ação que viralizou mundialmente. Todos os exemplos que eu estou trazendo aqui, que a Verônica traz no livro, é para mostrar que a autora identifica a greve como esse processo e não como acontecimento isolado ou único. E isso implica concretamente em produzir um tempo da greve como um tempo de organização, de conversação, de trama comum e da coordenação da assembleia, no qual se colocam em jogo várias subjetividades diferentes, que elaboram uma nova radicalidade a partir do encontro e da organização das mulheres. Não é só uma data isolada no calendário, nem a produção espetacular de uma ação que se esgota em si mesma. É uma ação conjunta, internacional e que liga todas as mulheres do mundo. Eu queria falar especificamente um pouquinho da introdução, porque é um texto fantástico, poético, que me deixou emocionada e ao mesmo tempo ele consegue falar da história dos movimentos que vieram antes de nós e colocar fogo nas ventas pra gente fazer alguma coisa. Ele tem esse poder de manifesto mesmo. Eu achei um texto tão bom que eu fiz um grifo nosso especial sobre ele, então vocês podem ver lá no nosso feed, que tem esse trechinho da introdução, em que a Verônica diz, e eu vou citar, que a potência feminista se refere a uma teoria alternativa do poder. Significa reivindicar a indeterminação do que se pode e do que podemos. Isso é, entender que não sabemos do que somos capazes até experimentar o deslocamento dos limites em que nos convenceram a acreditar e que nos fizeram obedecer. Não se trata de uma teoria ingênua do poder, mas de compreender a potência como um desenvolvimento de um contrapoder, inclusive de um duplo poder. E, finalmente, a formação de um poder de outro tipo, que é a invenção comum, contra a expropriação, usufruto contra a privatização e ampliação do que desejamos ser possível aqui e agora. É desse jeito bonito, é desse jeito que dá vontade de mandar fazer um outdoor em algum lugar que a Verônica escreve o livro. É muito bonito acompanhar isso. E ela vai dizer que a sua tentativa nesse livro é estabelecer um pensamento situado em uma sequência de lutas, de festas de rua, de vibrações experienciais, de ressonâncias do grito Ni Una Menos, a partir dessa perspectiva da Argentina. Para Verônica, o título desse livro, ele é um manifesto de uma potência indeterminada que se expressa como esse desejo de transformar tudo. E essa potência é uma potência
enraizada no corpo como individual, mas no corpo também como coletivo, porque essa potência feminista, ela expande o corpo graças aos modos como ele é reinventado pelas lutas das mulheres, pelas lutas feministas, pelas lutas das dissidências sexuais que vão atualizando essa noção. Isso implica que o desejo não é o contrário do possível, mas é justamente a força que impulsiona esse movimento. Acho que não tem coisa mais linda do que isso, gente. É a coisa mais bonita que eu já li, tipo, nos últimos tempos. E o livro, para Verônica, é uma investigação militante em aberto. Ela está dentro de uma dinâmica organizativa. Ela é um registro ao vivo das discussões enquanto se preparavam as greves, as marchas, enquanto as assembleias eram feitas, as reuniões organizadas, as conversas. É um registro aberto mesmo de um processo político que está acontecendo e que continua aberto. E, gente, que lindo, que registro histórico importante e que bonito que a gente está fazendo isso e a gente está conseguindo ler ele e compartilhar ele enquanto a gente está fazendo. Eu estou muito empolgada. E é claro que o conteúdo do livro se vincula a intercâmbios e preocupações políticas e teóricas nas quais a autora já trabalha há muito tempo e que a gente está bem familiarizada já. Se você ouviu o Grifa, você está bem familiarizado com as autoras às quais ela se refere, da onde vem esse histórico teórico que ela apresenta. Ela vai apresentar a greve também como um catalisador, ao mesmo tempo um catalisador político, subjetivo, econômico, cultural, artístico, libidinal e epistêmico. E por processo, ela entende um processo de invenção, de rupturas e, ao mesmo tempo, de acumulação de forças. Ainda na introdução, a Verônica vai citar a Rosa Luxemburgo, quando ela dizia que cada greve possui seu próprio pensamento político. A Rosa estudava uma conjunção de elementos para caracterizar a greve como um processo e não como um acontecimento isolado. É daí que ela pega esse conceito. E a Rosa dizia que em cada ato particular da luta tomam parte uma infinidade de fatores econômicos, políticos e sociais, gerais e locais, materiais e psicológico. Então esse ritmo e essa multiplicação de elementos fazem com que a Rosa pensasse que a greve é mesmo um corpo vivo e, em vez do esquema rígido e oco de uma ação política seca, realizada com base em planos cautelosos provenientes de decisões das altas instâncias, a gente vê uma peça de vida vívida, de carne e osso, que não se deixa separar do quadro maior da Revolução, ligada por mil veias a todo o movimento da Revolução. Todas essas formas de luta se cruzam ou se tocam, se interpenetram ou desaguam umas nas outras. É um mar de fenômenos eternamente novos e flutuantes. Como precisa de mulher para escrever as paradas, né? Puta merda, que coisa linda. Então, a Verônica também vai mostrar que a greve feminista, como ela é construída hoje, ela também é contra, ela também é uma resposta ao modelo estreito de greve que é feita até então, de sujeitos masculinos, brancos, assalariados, sindicalizados. E a gente expande a capacidade política da greve, a gente expande as linguagens e a gente expande as geografias da greve também. E surge, assim, uma pergunta que a refaz por completo, que é que tipo de corpos, que tipo de territórios e que tipo de conflitos cabem na greve quando ela se torna feminista. A Verônica vai trazer para a gente como tese principal do livro que a greve internacional feminista é uma ferramenta que permite o mapeamento de novas formas de exploração dos corpos e dos territórios. E essa ferramenta permite também que a gente enxergue a opressão da mulher e a exploração desses corpos e desses territórios a partir de duas perspectivas, uma perspectiva da visibilização e uma da insubordinação. Visibilização porque a greve revela uma composição heterogênea do trabalho, reconhecendo trabalhos que foram historicamente desprezados, aqueles todos relacionados à reprodução social, como a gente insiste em falar aqui nesse podcast, que historicamente também são relegados às mulheres. Inclusive, a gente acabou de gravar um episódio com Outras Mamas Podcast, vamos deixar o link aqui falando sobre reprodução do trabalho. E bom, e a greve também vai escancarar que essa engrenagem atual que a gente vive está precarizando cada vez mais, especificamente, esse tipo de trabalho. Bom, e a partir dessa perspectiva, a gente consegue interpretar a noção de trabalho a partir de uma lente realmente feminista, que reconhece o trabalho territorial, doméstico, reprodutivo, imigrante, ressignificando também a própria noção de classe trabalhadora a partir da experiência das trabalhadoras, ou seja, de baixo para cima, e não impondo uma categoria fechada.
E quando a gente diz greve, a gente percebe a força de poder convocar umas às outras e falar uma com as outras, e com todas, sejam as donas de casa, as trabalhadoras da economia formal, mas também da economia informal, as cooperativistas, as que têm emprego e as desempregadas, as freelancers, as mães em tempo integral, as militantes, as empregadas domésticas, as estudantes, as jornalistas, as sindicalistas, as professoras, as comerciantes, as mulheres que organizam refeitórios comunitários, as aposentadas, todas as mulheres, porque é uma investigação radical e prática. A autora ela pergunta o que a gente pode chamar de trabalho de acordo com a experiência de mulheres, lésbicas, trans e travestis. Uma das reivindicações do movimento feminista organizado por essa greve internacional reivindica que trabalhadoras somos todas. Todas somos trabalhadoras e a gente pede que todas parem no momento da greve, e com esse pedido a gente consegue mapear o que significa parar e mapear também a multiplicidade das tarefas e das jornadas intensivas e extensivas que não são remuneradas ou que são subremuneradas ou remuneradas sobre uma hierarquia absolutamente estrita. Então, além disso, a greve feminista ela se fortalece na sua impossibilidade. As mulheres que não podem parar, mas que desejam fazê-lo, elas também ditam o que a greve vai exigir. As mulheres que não podem deixar de trabalhar um dia sequer, mas que elas querem se rebelar contra esse esgotamento. As mulheres que acreditam que sem autorização de uma hierarquia do sindicato não teriam como parar e ainda assim convocaram a greve. Dessa maneira, o movimento feminista ele se apropria de uma ferramenta de luta tradicional e reinventa essa ferramenta, expandindo as fronteiras da greve. E aí eu vou citar a Verônica de novo, e ela diz que da conjunção entre a impossibilidade e o desejo surge uma imaginação radical sobre a forma múltipla da greve feminista, que leva o ato de parar a lugares insuspeitos, que o desloca em sua capacidade de inclusão de experiências vitais, que o reinventa nos corpos desobedientes em relação ao que é reconhecido como trabalho. A greve feminista, então, diferente de uma greve operária tradicional, isso é, de um movimento que entende que trabalhador é o operário, homem, assalariado, sindicalizado, ela não está vinculada somente aos ofícios, ao trabalho, ao emprego. Ela remete, ao mesmo tempo, às tarefas específicas que são ligadas à produção e à reprodução da vida, às questões de gênero que estão presentes intrinsecamente nessa divisão de gênero. E ela vai tratar também como as outras relações, as relações de classe, sim, mas também de raça estão presentes nessa divisão. É nessa chave que ela diz que a greve não é só laboral, é uma greve existencial. E a greve feminista também vai levantar perguntas sobre quem a gente está desobedecendo. A gente não está desobedecendo só a figura do patrão. E contra o quê e contra quem a gente para? A gente está diante de patrões que excedem essa figura do chefe. Em que sentido a interrupção da relação de obediência que é imposta pelo capital abre espaço para a gente pensar em vidas diferentes, em formas de estar no mundo diferentes. Então, parar nesse sentido feminista, ele possui um duplo movimento que é muito mais explícito que uma greve de fábrica. Principalmente porque a greve feminista ela se desenvolve e se estende pela rua, pela comunidade e pelos lares. Então, ela abre as espacialidades de uma greve e multiplica muito esse espaço, além de exibir a conexão dos lugares que estavam, de uma maneira bastante proposital por parte do capitalismo, segmentado e bloqueado, porque enquanto a gente é dividido entre famílias e os lares são esses lugares confinados, a gente não tem esse entendimento enquanto classe, né? E como apontou a Silvia Federici, a Verônica vai citar inúmeras vezes a Silvia Federici, e essa é uma delas. A Silvia Federici fala que na questão, no tocante do 8 de março de 2018, trata-se de parar as atividades que contribuem para a nossa opressão e, ao mesmo tempo, de produzir aquelas que ampliam o horizonte do que queremos como sociedade. Essa greve feminista tem uma dupla dinâmica, de interromper certas atividades e de liberar tempo e energia para dar espaço a outras atividades que ainda estão por vir. Porque se as nossas ocupações, as nossas funções, elas nos oprimem, parar, desacatar essas ocupações é criar condições de possibilidade de outras existências. Olha que forte isso, de outras existências, não só de outros formatos de trabalho.
E segundo a Verônica, o movimento feminista atual ele não aceita que a definição de trabalhadores seja aplicada apenas a quem recebe salário, porque ele discorda fundamentalmente que o trabalho digno é só aquele que é recompensado por dinheiro. Questiona justamente o trabalho que o trabalho que a gente reconhece, né, que o trabalho que é reconhecido seja apenas aquele trabalho que é predominantemente masculino. Afinal de contas, essa posição entre trabalho produtivo, o trabalho fora de casa, e o trabalho reprodutivo, o trabalho dentro de casa, que tem essa divisão sexual, como a gente sabe. Então, esse movimento feminista, que ele realmente quer questionar tudo, ele questiona e ele transforma o conceito de trabalho e a própria noção de classe. Ele se trata de um movimento político também, porque no momento que você dissocia esse reconhecimento do trabalho através do salário, acaba com a ideia de que aqueles que não recebem salário são marginais politicamente, não estão inseridos nas tomadas de decisão da sociedade. E é por isso que um dos lemas fundamentais dessa greve internacional é esse do movimento Trabalhadoras Somos Todas. É importante a gente perceber que essa enunciação ela não funciona como uma maneira de homogeneizar as mulheres novamente numa identidade de classe assim abstrata, mas justamente que ela quer valorizar a multiplicidade do que significa trabalho do ponto de vista feminista e feminino, com todas as suas hierarquias, com todas as suas diferenças e com todas as suas lutas. No segundo postulado do manifesto, a Verônica vai colocar que com a greve feminista a gente consegue produzir uma nova compreensão de violência, saindo do que ela chama de um gueto da violência doméstica para conectá-la à violência econômica, trabalhista, institucional, policial, racista e colonial, evidenciando desse jeito que existe uma relação orgânica da violência machista e feminicida com a atual forma da acumulação do capital. Nas palavras dela, a greve transforma-se em um dispositivo específico para politizar as violências contra as mulheres e os corpos feminizados, porque as vincula às violências da acumulação capitalista contemporânea. Nesse sentido, a greve produz um mapa global, visibiliza e reconstrói circuitos transfronteiriços e explicita as razões pelas quais há uma relação orgânica entre acumulação e violência. Isso faz com que a gente consiga enxergar o vínculo entre diversos tipos de violência. Os conflitos nos territórios diante das iniciativas neoextrativistas e a violência sexual, por exemplo. Ou o que linka o assédio e as relações de poder nos âmbitos do trabalho. Ou a maneira com que se combina a exploração do trabalho imigrante feminizado com a extração de valor a cargo das finanças. Ou o despojo da infraestrutura pública nos bairros e a especulação imobiliária, ou a clandestinidade do aborto e a criminalização das comunidades indígenas e negras. Nesse sentido, o movimento feminista ele relaciona as violências e as opressões. E por isso, a Verônica vai falar de uma interseccionalidade das violências que expande a nossa visão e vai até as raízes da conexão entre o patriarcado, o capitalismo e o colonialismo, traduzindo essa conexão numa construção de um sentido comum e compartilhado, portanto, que tem que ser utilizado, que deve ser utilizado como força motriz de uma insubordinação coletiva. Essa mudança, essa reconceitualização da violência machista foi essencial para o movimento feminista dos últimos anos, porque a gente conseguiu deixar de falar só de uma violência contra as mulheres, esse só entre muitas aspas, né, mas de uma violência específica com as mulheres, para relacioná-la a um conjunto de violências sem as quais essa violência específica não vai se explicar, e sem as quais também a gente compreende menos o seu crescimento histórico e não entende por que essa violência está crescendo cada vez mais nos dias de hoje. A Verônica vai trazer novamente a Silvia Federici para identificar que existe em curso uma guerra contra as mulheres e contra os corpos feminizados, e é preciso que a gente use esse nome, já que, por exemplo, na Argentina, uma mulher a cada 30 horas é morta. Em 2018, a média nacional argentina foi de um homicídio de mulher a cada 32 horas. Em 2019, isso mudou para um homicídio a cada 28 horas, aumentando. Aqui no Brasil, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1.314 mulheres foram mortas em 2019 pelo fato de serem mulheres, um assassinato a cada 7 horas, em média. O número representa um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio no Brasil em relação a 2018. A gente vai deixar um link lá no Medium para vocês acompanharem esses dados dos feminicídios no ano passado aqui no Brasil.
A gente já está familiarizada com essa identificação que a Silvia Federici faz, que tem um estado de guerra permanente contra as mulheres. A gente já fez um episódio sobre mulheres e caças-bruxas, em que ela atualiza essa caças-bruxas medieval para o contexto atual, né? E em que ela ressalta que o denominador comum dessa guerra é a desvalorização da vida e do trabalho que é impulsionada pela globalização. Então, a guerra contra as mulheres, para Silvia Federici, e a Verônica se apropria desse conceito, é um momento originário que se repete a cada nova fase de acumulação primitiva, entre aspas, né, essa acumulação primitiva do capital. Voltando um pouquinho para essa conceitualização, né, que a Silvia faz, de acordo com ela, o corpo feminino ele substitui os espaços comuns que foram privatizados, especialmente as terras, falando lá do surgimento do capitalismo. E então, no mesmo movimento, as mulheres elas são submetidas a uma exploração que daria início a uma nova submissão, uma submissão cada vez maior do seu trabalho, mas também do seu corpo, que são entendidos como serviços pessoais e recursos naturais para serem explorados. Isso repercute diretamente na maneira que a gente entende a violência contra a mulher hoje em dia. E aí, a Verônica vai listando onde é que ocorre essa guerra hoje. Em primeiro lugar, no lugar que acaba sendo mais óbvio, né, essa guerra ocorre nas casas, nos lares, né? Ela é um efeito muito claro de uma crise da figura do homem provedor e da perda desse papel que o homem tinha até então no mundo do trabalho. Ela vai identificar que tem um colapso do salário como uma medida objetiva de valorizar essa autoridade masculina, né, de delegar essa autoridade masculina, e que tem como consequência um aumento da violência machista dentro de casa, uma vez que essa masculinidade agora ela precisa se afirmar de outra maneira. Então é nesse contexto praticamente global, em que o desemprego é absurdo, e que o trabalho precarizado virou a norma, e que o salário passa a ser praticamente um privilégio, que o homem perde essa figura de autoridade e o salário para de dar essa característica de homem da casa, de homem provedor para ele, né? Essa crise de desemprego, de precarização, e as condições cada vez mais duras de exploração fazem com que a violência doméstica estruture a dominação patriarcal que antes estava mediada por esse salário. Embora a violência sempre fosse uma ferramenta de disciplinamento interno de casa, mas agora ela acaba sendo a única ferramenta, né? Eu vou deixar também 2 links lá no Medium, e eu tô falando bem rápido deles, porque eu acho que esse episódio vai ficar bem grande, mas um é um vídeo fantástico, uma aula fantástica da Rita Segato sobre essa guerra contra as mulheres. Ela estuda exatamente esse tema e tem uma aula gravada pela Fundación de los Comunes no YouTube deles, e que vale muito a pena assistir sobre esse tema. Também vou deixar uma matéria escrita pela Juliana Osorno na Vice, da América Latina. Está em espanhol, mas a gente consegue ler ou jogar no tradutor, e dá para ler bastante a tradução, que se chama Algo Está Mal com a Família. E ela vai falar de um ponto de vista muito da subjetividade e dos afetos, de como a gente precisa repensar essas categorizações de família. E claro que não dá para falar que é só essa crise do emprego e do salário que mexe nessa organização interna das famílias, né? A gente não pode esquecer do componente fundamental, que é o maior desejo de autonomia das mulheres mesmo, que não se sentem mais contempladas pela casa e pelo trabalho doméstico, e que já acumulam uma experiência num trabalho fora de casa, ainda que ele seja um trabalho desvalorizado, mal pago, mas que funciona como um certo escape das obrigações domésticas, né? Além disso, a gente tem gerações mais jovens de mulheres que questionam totalmente essa lógica do trabalho doméstico e do trabalho produtivo. Então, essa acumulação de desobediências e uma intensificação da autonomia das mulheres, junto da depreciação da figura do homem provedor, assalariado, vai desestabilizando os modos de obediência que são estruturados nessa família monogâmica e heteronormativa. As masculinidades desvalorizadas, elas estão numa busca desesperada e violenta por reestruturação, por uma volta ao normal, por uma volta ao que sempre foi, que é o discurso, né, que é utilizado aí massivamente. Depois, a Verônica vai identificar uma organização de novas violências como princípio de autoridade nos bairros populares, dentro do contexto das economias ilegais que agora passam a organizar e a substituir o trabalho assalariado em muitos dos espaços, porque são essas economias ilegais que vão garantir os empregos, os recursos e o pertencimento, de uma maneira geral, como uma maneira de afirmação de uma autoridade masculina que controla esse território
diariamente. Isso, claro, com a conivência de estruturas policiais, políticas e judiciais, que a gente sabe muito bem como é que funcionam. Tem também a expoliação e o saqueio das terras e dos recursos comuns por parte das transnacionais, que acaba com a autossuficiência das economias indígenas e camponesas. Em reação a isso, diversos movimentos começam a utilizar o contexto de corpo-território, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, para situar as resistências contra essas investidas, né, neo-extrativistas. E elas são protagonizadas majoritariamente por mulheres, como foi, por exemplo, o caso do assassinato da Berta Cáceres, que foi nomeado como feminicídio territorial. A Berta Cáceres foi uma ecologista hondurenha, líder indígena do povo Lenca, que foi assassinada em 2 de março de 2016, quando ela tinha 42 anos, por conta do seu ativismo ambiental e dessa resistência às investidas neo-extrativistas, né? A Verônica vai trazer que o movimento feminista atual ele vai se caracterizar pela conjunção de duas dinâmicas singulares, a massividade e a radicalidade, e que ele consegue juntar essas duas coisas porque acaba construindo proximidade entre lutas muito diferentes. Dessa maneira, o movimento feminista ele inventa e cultiva uma coisa que ela chama de transversalidade política. Esse movimento ele vai extrapolar os territórios porque ele tem que ser uma lente para entender os conflitos de cada território. E não território, lugar físico, país, cidade, mas territórios dos conflitos, doméstico, território afetivo, laboral, o imigrante, o artístico, o camponês, o urbano, o comunitário, enfim, esses territórios. E isso faz com que a gente desenvolva um feminismo de massas, que ele também é intergeracional, porque ele é apropriado pelas mulheres nos mais diversos espaços e nas mais diversas experiências das vidas delas. A composição desse movimento feminista intergeracional, ela se produz justamente a partir da conexão entre lutas, mas também de uma trama construída entre essas lutas diversas, que não é espontânea, que não é natural, e que ela vem historicamente sendo construída. E claro que ela vai usar os exemplos argentinos para explicar como que esses diferentes territórios, essas lutas por esses diferentes territórios se conectam, né? Então ela vai falar da história dos movimentos populares que tornaram possível essa expansão hoje, essa expansão que se dá hoje. Desde a luta pelos direitos humanos lá nos anos 70, né? E até agora, pelas mães e pelas avós da Praça de Maio, aos encontros nacionais de mulheres, ao movimento piqueteiro que teve um protagonismo essencialmente feminizado na hora de enfrentar a crise social do começo do século XXI, uma longa história dos movimentos das dissidências sexuais, né, da Frente de Libertação Homossexual nos anos 70, a militância lésbica pelo acesso autônomo ao aborto, ao ativismo trans, travesti, intersexual, transgênero, que revolucionou os corpos e as subjetividades do feminismo. Essa transversalidade, que é obtida através da organização da greve, ela vai atualizar essas linhas históricas de movimentos sociais e de lutas pelos direitos e vai projetar tudo o que foi construído por essas lutas num feminismo de massas, enraizado verdadeiramente nas lutas concretas das trabalhadoras da economia popular, das imigrantes, das cooperativas, nas defensoras dos territórios, das mulheres precarizadas, das novas gerações de dissidências sexuais, nas donas de casa, na luta pelo direito ao aborto, enfim, todas essas lutas que vieram antes da gente e que continuam existindo agora. Ela vai trazer essa herança e vai atualizar essa herança. Essa transversalidade que a greve oferece, ela mostra um horizonte comum em termos organizativos, que vai funcionar como um catalisador prático, sem apagar os objetivos individuais, mas oferecendo realmente esse horizonte comum e possível. A Verônica diz que o poderoso disso tudo é que, ao integrar essa multiplicidade de conflitos, a dimensão de massas ela é redefinida justamente a partir das práticas e das lutas que foram historicamente consideradas minoritárias. Então, com isso, mais uma vez, o feminismo e o seu desejo e a sua prática de transformar tudo, ela vai deslocar essa oposição entre o que é minoritário, o que é considerado minoritário e o que é considerado majoritário. Porque o minoritário ele ganha uma escala massiva e ele vira um vetor de radicalização no interior de uma composição que não vai parar de se expandir, não para de se expandir. E foi desse jeito, nessa composição, que o feminismo conseguiu atravessar fronteiras de uma linguagem acessível
inicialmente a poucas mulheres e se tornou uma noção comum que consegue expressar um mal-estar e também os desejos de muitas e que faz jus a histórias muito diferentes, a pautas e a demandas muito diferentes. Então a Verônica propõe essa nova tese de que a composição dessa diversidade dos feminismos, né, com as suas diferenças, com as suas tensões, com os seus desacordos, que está dando ao movimento a capacidade de ser massivo, inclusivo e radicalizado. É para ela realmente uma inclusão pela radicalização. Olha só que engraçado, né? Porque existe esse argumento amplo, né, amplamente difundido, de que as pessoas dizem que para chegar a mais gente, o movimento precisa moderar, precisa suavizar suas palavras de ordem, não pode tocar em temas muito polêmicos, precisa chegar nas pessoas de uma maneira mais levinha, né? O movimento feminista, na visão da Verônica, ele está fazendo o contrário e é por isso que ele é bem sucedido, porque ele inclui diversas lutas, diversas narrativas, diversas dinâmicas e diversos conflitos e mostra que porque eles se conectam, eles se ampliam. E porque eles se ampliam, a partir de cada conflito, a gente consegue mapear as violências e dar um diagnóstico para essa crise. Então, ao se compor a partir dos conflitos e ao traçar as conexões entre eles, é que se acentua essa radicalidade como método de inclusão e de composição do movimento feminista. E é sempre bom lembrar que ela está falando de radicalidade num sentido muito claro mesmo, de se legitimar cada conflito pontual ao mesmo tempo que a gente elabora uma crítica concreta e geral a todas as formas de exploração e extração de valor que hoje precisam desses níveis cada vez maiores de violência, como a gente já viu, né? Desse jeito, nesse formato, a Verônica vai dizer que o feminismo atua como uma caixa de ressonância de todas as lutas. A Verônica vai trazer para a gente também a ideia de que o movimento feminista hoje ele vai tecer uma nova crítica à economia política, vai fazer uma denúncia radical às condições contemporâneas de valorização do capital. Esse movimento vai atualizar a noção de exploração e ampliar o que se entende usualmente por economia. E ela vai usar novamente o exemplo da Argentina para exemplificar um processo que resultou no encontro prático entre as economias populares e a economia feminista, que vai sustentar essa crítica. Ela vai dizer que essas economias populares seriam como tramas reprodutivas e produtivas que expressam um acúmulo de lutas que ampliou a imaginação da greve feminista. Então, vamos dar uma explicação rápida, né, do que seriam as tais das economias populares. A Verônica vai trazer para a gente que na crise argentina, que estourou em 2001, foram as mulheres que se encarregaram de produzir espaços comunitários de reprodução da vida diante dessa devastação causada pelo desemprego, especialmente entre os homens, que resultou nessa figura decadente do pai de família e do homem provedor, que a gente já falou um pouco, né? Isso gerou um movimento de politização das tarefas de reprodução, né? Uma vez que essas tarefas elas se ampliaram, se estenderam para o bairro como um todo, saindo daquele confinamento doméstico dentro dos lares, né? Então, esse trabalho de reprodução ele foi capaz de construir uma infraestrutura que foi necessária para depois viabilizar o movimento piqueteiro, né, que levou o movimento piqueteiro para as ruas e para as avenidas, que permitiu que isso acontecesse. Essa referência ao movimento piqueteiro é o movimento de trabalhadores e trabalhadoras desempregados com a crise de 2001. O nome é porque o movimento ressignificou a ferramenta clássica de fazer o piquete fora da fábrica, né? Usando agora a ferramenta do piquete para interromper a circulação de mercadorias através dos bloqueios das vias, das avenidas, das rodovias. Essa ferramenta das paralisações ela foi combinada a uma enorme organização coletiva nos bairros em torno das oias populares, das panelas populares, desses refeitórios, né? Dessa rede de distribuição solidária de comida que, na sua grande maioria, foi empreendida, autogerida e sustentada pelas mulheres que já faziam esse trabalho de reprodução social, né? Então, dessa maneira, ficou evidente na natureza política dessas tarefas a produção de um valor comunitário capaz realmente de organizar os recursos, de organizar também as experiências e as demandas, gerando, né, por outro lado, uma problematização radical sobre o que é trabalho e sobre o que é trabalho dissociado dessa perspectiva de que trabalho precisa ter salário, né? E mais, essas formas de autogestão, né, os trabalhos múltiplos e sem patrão que essas economias geraram, se sustentaram durante a chamada recuperação econômica, que se daria ali na década seguinte. E é isso que a autora chama de economias populares, que implica também o modo de gestão dos subsídios provenientes do Estado e que tem origem nas conquistas desse movimento piqueteiro.
Aqui é necessário marcar um ponto central para entender esse cenário, que é a passagem do salário para o subsídio. Isso não significa que o salário deixa de existir, mas que é cada vez maior a quantidade de pessoas que não contam com o privilégio, entre muitas aspas, de ter o salário como principal fonte de renda principal. Essa é a realidade que se massificou com a crise de 2001 e que é estabilizada pelas economias populares. Então é nesse sentido que a Verônica entende que tem uma afinidade histórica construída entre a economia feminista e a economia popular, que tem a ver justamente com essa politização da reprodução social a partir efetivamente da prática política no meio das crises. E veja, é aí também que essa economia feminista, essas economias populares, elas vão construir uma infraestrutura de serviços que a gente chama de básico e criticar a falta deles, né? Então é básico para quem? Tipo saúde, educação, segurança, alimentação. Quando tudo isso falta, são essas novas formas de economia que deveriam ser garantidas que garantem que as pessoas tenham acesso a todas essas coisas. E aí, olha que lindo isso que ela vai falar, que a partir da greve, o movimento feminista está produzindo figuras de subjetivação, de trajetórias, de formas de cooperação, de modos de vida, que escapam de um binarismo neoliberal em que a gente tem, de um lado, as vítimas ou, do outro, as empresárias de si mesmas, aquela coisa horrorosa do empreendedorismo que a autora chama, e eu achei maravilhoso, de pseudolinguagem de gênero do empoderamento empreendedor. Fantástico, né? Nesse sentido, os feminismos, eles são fundamentalmente antiliberais, porque eles se ocupam do problema da organização coletiva contra o sofrimento individual e ele denuncia a política sistemática dos despojos. Ela também traz pra gente que o movimento feminista atual, ele alarga o horizonte do que a gente entende por política neoliberal, e que é a partir dessas lutas que a gente consegue mostrar e ressaltar a conexão entre a lógica extrativista do capital e todas as suas conexões com as políticas estatais, mostrando por A mais B as razões pelas quais se explora e se extrai valor de determinados corpos territórios. A perspectiva da economia feminista que surge a partir daí, então, ela é fundamentalmente anticapitalista. E aí a gente precisa parar um pouquinho nesse conceito de corpo-território que a Verônica sempre se refere, que é um conceito político que evidencia como a exploração dos territórios comuns e comunitários, sejam eles urbanos, suburbanos, rurais, camponeses, indígenas, implica violentar o corpo de cada um e um corpo coletivo por meio da expoliação. Essa conjunção entre as palavras corpo e a palavra território fala por si mesma. Ela diz que é impossível recortar e isolar o corpo individual do corpo coletivo e dissociar o corpo humano do território e da paisagem, que é uma coisa que historicamente o capitalismo obriga a gente a fazer, separar corpo e natureza, separar o que é individual e do que é coletivo. O corpo e o território compactados numa única palavra, segundo a Verônica, ele desliberaliza a noção do corpo como propriedade individual. Inclusive, ela diz que a potência dos feminismos que adotam essa noção de corpo-território está no fato de que eles propõem uma outra noção de posse, que é construída muito mais em termos de uso do que de propriedades. É o caso, por exemplo, dos feminismos indígenas e comunitários, que, ao falar desse corpo-território, eles estabelecem uma exigência para que todos os feminismos adotem uma prática descolonizada, né, que tem uma dimensão prática mesmo indissociável de uma despatriarcalização. E aí ela vai começar a desenhar uma tese que ela vai retomar em vários pontos do livro, que é que o extrativismo não é só um sistema econômico, mas também um regime político. Ela vai dizer que a extração das matérias-primas da América Latina, né, essa que possui uma história de 500 anos, ela conecta várias formas de acumulação. Vai conectar também dinâmicas específicas de exploração da força de trabalho, várias violências simultâneas e escalas operacionais cada vez maiores. Então, esse entendimento permite que a gente amplie a noção de extrativismo aos territórios urbanos e suburbanos também, para além das matérias-primas dos territórios camponeses e indígenas. A Verônica apresenta esse argumento na forma de uma hipótese de que a lógica extrativista se tornou um modelo privilegiado de produção de valor na atual fase de acumulação capitalista, na qual as finanças têm um papel primordial, e é essa lógica que permite a gente atualizar a própria noção de exploração e explicar por que o corpo-território das mulheres e os corpos feminizados são o alvo predileto da agressão e da violência.
A Verônica começa o próximo ponto dizendo que o movimento feminista toma as ruas e constrói em assembleias, tece o poder nos territórios e elabora diagnósticos de conjuntura, produz um contrapoder que articula uma dinâmica de conquista de direitos com um horizonte de radicalidade, desarma o binarismo entre reforma e revolução. Ela vai explicar que esses dois planos eles não são vividos em contraposição. E ela está se referindo aí à conceitualização da Rosa Luxemburgo mesmo, né? Que não se trata de um ou de outro. Ela refuta a ideia da Rosa Luxemburgo de que ou é um ou é outro. Ela vai dizer que existe uma simultaneidade de temporalidades que não se opõem e que lutar por demandas concretas hoje, demandas pontuais, não implica em dizer que o Estado é a resposta para todas as violências que a gente sofre e, ao mesmo tempo, sabendo que o Estado não é a resposta para a violência, tampouco impede a gente de brigar e de conquistar os recursos que, ao não serem pensados como fins, né, em si mesmos, se unem a outras exigências de transformação. Na verdade, ela vai dizer que com a greve, o movimento feminista constrói uma força comum contra a precarização, contra os ajustes e contra as demissões e todas as violências que essas coisas implicam. E essas características destacam um sentido realmente anti-neoliberal e a natureza classista, anticolonial e antipatriarcal que esse movimento tem. Essa dinâmica, segundo a Verônica, ela é fundamental porque ela produz um cruzamento prático, bem prático entre gênero, raça e classe, e gera uma nova forma da gente compreender a conjuntura, uma nova racionalidade. E essa dinâmica, ela é dupla. Ela constrói uma institucionalidade própria, ao mesmo tempo que ela interpela a institucionalidade que já existe. É como se a gente criasse uma temporalidade estratégica, né, que ela vai atuar simultaneamente no presente, com as coisas que existem, as demandas, as pautas que já existem, mas também ainda de maneira virtual, com a possibilidade aberta e não realizada, e sequer imaginada do que pode ser realizado. Então, com isso, ela não está querendo dizer que o movimento feminista está esgotando suas demandas e nem as suas lutas num horizonte meramente estatal, né? Embora ele não desconheça esse marco de ação mesmo, né? Mas ele decididamente não projeta no Estado uma instância de resolução das violências e nem de resolução de todas as pautas. O movimento ele tem uma dimensão utópica, mas ele consegue trabalhar nas contradições existentes hoje, no presente, sem esperar a aparição de sujeitos absolutamente liberados ou condições ideais de luta, confiando num objetivo final futuro. E isso a Verônica vai marcar como uma coisa que se conecta àquela potência de transversalidade da qual a gente já falou, né? Que ela vai crescer pelo fato de que o ativismo feminista ele se converteu numa força presente em diversos e diferentes espaços de luta e de vida. Ou seja, essa transversalidade ela também é uma capacidade de fazer do feminismo uma força própria em cada lugar e não limitada a uma lógica de demandas pontuais. E isso não é fácil de sustentar, porque implica num trabalho cotidiano de conversa, de traduções, de tecido, de discussões, de ampliação de discussões, de erros também. Mas o mais potente é que hoje essa transversalidade ela é sentida como uma necessidade e como um desejo para abrir a temporalidade da revolução aqui e agora, e não esperar essa revolução chegar. E é nesse momento que ela faz uma defesa apaixonada e apaixonante, e eu estou apaixonada também, e um relato que é esse documento histórico, assim, fantástico, eu espero que a gente se lembre disso, da importância das assembleias, que ela chama de cozinha da greve. Não apenas as assembleias que são convocadas com os objetivos organizativos pontuais, né, organização da greve tal, da paralisação do dia tal, mas também aquelas que elas vão se replicando em várias escalas, em vários lugares, e vários lugares de conflito, à medida que esses conflitos vão acontecendo, inclusive rompendo os limites das organizações que são, né, que se reconhecem, que se identificam como feministas, transbordando para, sei lá, companheiras de sindicatos, movimentos sociais, espaços comunitários, organizações indígenas, organizações afrodescendentes, centros de estudantes, coletivos de imigrantes, enfim, grupos artísticos, tudo que ela considera que esse movimento está atuando e está fazendo aliança, né? As assembleias, elas são os espaços onde essas alianças elas prosperam e que implica necessariamente em fazer contato, em ter debates, em ter desacordos, em fazer sínteses, ainda que sejam sínteses parciais do que a gente propõe enquanto movimento. Para ela, essas assembleias elas são dispositivos situados de inteligência coletiva, são espaços de enraizamento onde a gente experimenta a potência de pensar junta, de elaborar uma ideia que não existe.
E é também nessas assembleias que o movimento percebe a sua força e a sua capacidade de funcionamento, também as suas dificuldades de desenvolvimento, né, no processo. Essas assembleias elas vão produzir a greve como um processo político muito mais do que como um acontecimento isolado no calendário, e por isso ela é uma instância que se atualiza sempre que necessário, sempre que surge uma nova demanda, e a gente sabe que essas demandas surgem o tempo todo. Então é necessário que essas assembleias sempre sejam construídas para juntar realmente essa multiplicidade de lutas feministas, que elas vão se ampliando, se encontrando e contando elas mesmas as suas histórias. A Verônica vai reforçar que esse é o lugar onde se produz uma inteligência que é coletiva e é situada, e desse modo inventa tempo histórico e o abre através da pergunta: o que fazemos? Para Verônica, o feminismo atual tece um novo internacionalismo, na verdade um transnacionalismo, porque ele não se trata de uma estrutura que vai abstrair ou homogeneizar as lutas. Pelo contrário, é o internacionalismo que é percebido como uma força concreta em cada lugar. É um movimento que vai ser impulsionado por uma dinâmica que se faz transnacional a partir dos corpos e das trajetórias situadas. E é por isso que o movimento feminista ele se expressa como uma força coordenada de desestabilização global, mas que está arraigada e que emerge necessariamente do que ela entende do que a gente chama por sul global. Então, trata-se de um internacionalismo que parte dos territórios em luta. Por isso que ele é mais complexo e muito mais amplo e polifônico na sua construção, porque ele inclui cada vez mais territórios e cada vez mais línguas. Ele não está fechado, encerrado na ideia de Estado-nação, e, portanto, esse termo internacionalismo, né, ele acaba sendo superado por esse outro, transnacionalismo. E ele é transnacional porque ele reconhece outras geografias, ele traça outros mapas de aliança, de encontro, de convergência, e ao negar essa ideia de Estado-nação e de lutas encerradas nos seus territórios, ele vai conectando, a partir das suas trajetórias, os movimentos imigrantes, vai aproximando as paisagens do urbano com o camponês, com o suburbano, com o indígena, com o comunitário. Ele sobrepõe esses territórios e sobrepõe também as temporalidades. E aí eu vou citar ela ao dizer que o transnacional, agora conectado ao plurinacional, se torna adjetivo. Não tem como substantivo o Estado, mas o encontro das lutas. E por isso mesmo não se trata de uma integração progressiva de demandas, mas de uma dinâmica que se expande na organização das greves internacionais. Uma radicalização na maneira de nomear que não responde a uma lista de identidades ou a um puro gesto retórico, mas a uma constelação de lutas que se encontram e se tramam, potencializando-se. Essa força de desestabilização, ela é global, porque primeiro ela existe, e ela existe concretamente em cada casa, em cada relação, em cada território, em cada assembleia, em cada universidade, em cada fábrica, em todas as comunidades. Então, nesse sentido, tem uma inversão de uma tradição internacionalista que se organiza por cima, né? Unificando e dando coerência a todas as lutas. Agora, essa unificação ela acontece a partir de baixo. É um transnacionalismo impulsionado pela ideia global da greve, forjando uma articulação de um novo tipo, de que se nós paramos, o mundo para. E aí ela vai identificar pelo menos 3 territórios em que esse transnacionalismo feminista ele acontece e por que ele transpõe os territórios e as temporalidades, né? O primeiro deles seria o âmbito doméstico mesmo, a casa, que foi historicamente confinado, né, encerrado nessas 4 paredes, e hoje é um espaço prático em que se conectam as cadeias globais de cuidado, lembrando aí da Silvia Federici de novo no Mulheres e Caças Bruxas e também no Ponto Zero da Revolução, e onde se discutem os modos de invisibilização do trabalho reprodutivo e a falta de infraestruturas públicas. Isso acontece transnacionalmente. A cena doméstica ela é um território internacional, em alguma medida até forçoso, em primeiro lugar, pela composição imigrante das trabalhadoras domésticas na maioria dos lares, né? E depois porque é a partir dessa experiência que vão se tramando mesmo redes de aliança para fazer desse internacionalismo uma força de denúncia, de conexão e de luta.
Depois ela vai dizer que outro território são os territórios indígenas e comunitários, que são historicamente expropriados e considerados economias fechadas e atrasadas, mas que são hoje espaços de aliança sem fronteiras em que se denunciam os megaprojetos extrativistas e o agronegócio. Também é a partir desses territórios que se formam alianças, lutas e redes para resistir aos avanços neocoloniais e expulsar os avanços neocoloniais desses lugares. Nesses lugares também é produzida uma reapropriação de recursos e de memórias e a gente consegue atualizar o movimento feminista, o internacionalismo feminista, para uma dimensão anticolonial e antirracista. E depois, em terceiro lugar, ela vai falar dos territórios de precarização, que historicamente são considerados não organizados, né? Mas hoje são formas de experimentação de novas dinâmicas sindicais, de acampamentos, de ocupações nas oficinas, nas fábricas, em plataformas virtuais, em reivindicações criativas que fazem denúncias e explicitam de que maneira todos os abusos estão conectados, seja o abuso sexual, a discriminação dos imigrantes, a exploração trabalhista, de que maneira essas coisas todas caminham sempre lado a lado. E segundo Verônica, esses três territórios eles se entrelaçam de múltiplas formas e não são nunca espaços desvinculados entre si. Saber que eles estão entrelaçados e que as lutas diversas em todos os lugares estão conectadas, compartilhar hipóteses, pistas, compartilhar essas tramas de resistência, essas invenções, faz o que ela chama, o que ela recorre a Rosa Luxemburgo para falar de uma geografia aquática da greve, né, como ela nomeia, uma composição de ritmos, de afluentes, de velocidades e caudais. E é claro que a Verônica não vai deixar de falar do momento que a gente está vivendo hoje, esse momento de contraofensiva, ou seja, de uma reação à força demonstrada pelos feminismos na América Latina. E isso é importante ressaltar, ela faz questão que a gente lembre, é uma contraofensiva, ou seja, responde a uma ofensiva, a um movimento anterior. E isso é importante porque legitima a força dos feminismos que verdadeiramente ameaçam e ativam uma dinâmica internacional de desobediência ao poder estabelecido. É claro que depois desse balanço nas estruturas, esses poderes passam então a tentar conter essa desobediência com as formas de repressão, violência e controle em várias escalas, né? E a Verônica ela quer mostrar a extensão de todas essas estruturas e de todos esses conflitos que os feminismos ou questionaram ou expuseram, né? Ela vai falar que foram eles que puseram em questão a subordinação do trabalho reprodutivo, do trabalho feminizado. Foi o feminismo que escancarou a perseguição das economias imigrantes, a naturalização dos abusos sexuais como uma maneira de disciplinamento no trabalho, especialmente no trabalho precarizado, o confinamento doméstico como lugar de submissão e de invisibilidade, a criminalização do aborto e das práticas variadas de soberania sobre os corpos femininos. Enfim, segundo a autora, e aí eu vou citar ela, a greve feminista tecida como processo político abriu uma temporalidade de revolta. Expandiu-se como desejo revolucionário. Não deixou um só lugar intocado pela maré de insubordinação e questionamento ao se tornar uma mobilização de longa duração. Dessa maneira, a contraofensiva que a gente está vivendo nesse momento é, sim, um chamado à ordem. Por isso, a gente tem que entender que essa contraofensiva pela qual a gente está passando hoje é, sim, um chamado à ordem. É uma tentativa desesperada de voltar ao que era antes, quando as mulheres e quando os corpos feminizados e quando todos os corpos subalternos eles eram obedientes. É uma contraofensiva que a gente consegue entender que, ao mesmo tempo, ela é militar, ela é financeira e ela é religiosa, para tentar voltar ao que o capital chama de normalidade, né? E essas três frentes, elas agem ao mesmo tempo para empurrar essa normalidade goela abaixo com muita violência, seja através da dívida, do endividamento das pessoas e do empobrecimento generalizado, mas que, de novo, citando a Federici, né, é muito mais visível e cruel nas mulheres, seja com uma repressão cada vez mais descarada e violenta das pessoas, seja através de uma nova cruzada colonial e racista pelo domínio dos corpos.
Então, se atendo primeiro um pouco à parte da contraofensiva religiosa, a gente sabe que não é de hoje que a igreja usa esses métodos, especialmente, de novo, como disse Silvia Federici, minha pastora e nada me faltará, em todas as fases de acumulação de capital, os corpos das mulheres precisam ser contidos e são explorados, né? Tá aí ela para lembrar a gente por que a queima das bruxas foi uma estratégia utilizada e é a estratégia preferida, na verdade, para desprestigiar, né, os saberes das mulheres sobre os seus próprios corpos e também criar uma atmosfera de terror em qualquer coisa que fosse relacionada à solidariedade entre as mulheres, a amizade feminina, os encontros, as comunidades. E aí, segundo a Verônica, hoje, essa disputa pelos corpos ela se dá particularmente quando se trata da tutela das mulheres pobres, e ela ocorre justamente no momento em que o feminismo se fortalece lá nos bairros entre as gerações mais jovens. Fica muito claro que a igreja, principalmente por meio dos seus representantes masculinos, né, mas não só, não quer deixar que as mulheres tenham controle sobre seus próprios corpos, que ela quer continuar tendo domínio sobre os corpos das mulheres, porque, na verdade, foi em cima disso que a igreja construiu, historicamente, né, o seu poder, né, o seu poder e esse controle sobre a espiritualidade das pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem a contraofensiva econômica, né? Que a gente vê um traço fundamental do neoliberalismo atual, esse aprofundamento da crise da reprodução social, esse crescimento do trabalho feminizado que está, como a gente já falou, substituindo as infraestruturas públicas em dinâmicas extremamente super exploradas, né? Isso significa que a privatização desses serviços públicos ou a restrição do alcance que as pessoas têm se traduz no fato de que essas tarefas de saúde, de cuidado, de alimentação, elas devem necessariamente ser supridas pelas mulheres e pelos corpos feminizados como uma tarefa não remunerada e obrigatória. E uma das estratégias que o neoliberalismo usa nesse jogo, né, é endividar os lares, o endividamento dos lares, que é uma parte desse processo para chamar a responsabilidade da reprodução social de volta para dentro da casa. Ele tem um propósito extremamente conservador de limitar a reprodução social, mais uma vez, de novo, ao confinamento do lar familiar, cis, heteropatriarcal. Se essas mulheres conseguiam sair, né, de seus lares, mesmo que dentro desse trabalho ainda da reprodução social, agora elas têm que voltar, porque os lares estão endividados e é delas as responsabilidades de manter esses lares funcionais, funcionando e comendo e existindo. Né? Isso tem um outro lado que é essa tradicional assistência social focalizada, né? Que é uma das formas prediletas de intervenção estatal neoliberal e que busca justamente reforçar uma hierarquia de merecimento que está conectada diretamente com a obrigação das mulheres. E com a obrigação das mulheres, segundo esses papéis que se espera de mulheres dentro de uma família, né? De ter filho, de cuidar dos filhos, de levá-los para a escola, de mantê-los na escola, de vaciná-los e tudo mais. A gente sabe que tem uma construção moral de responsabilidade que se delineia muito na figura da devedora, né? A gente não tem, assim, explicação, não falta artigo, notícia, post, relatos das mulheres empreendedoras que se viraram em mil para salvar a família, notícias que falam que são as mulheres não ficam devendo para os bancos, elas pagam as suas dívidas em dia e todas essas coisas. Isso, na verdade, é essa responsabilização, de novo, da mulher enquanto essa figura de mãe do lar mesmo, né, de gestora do lar. Aí eu atualizando o vocabulário para o nosso digníssimo Deus me livre, não vou nem falar. Sobre essa questão do endividamento, que ela é muito central no argumento da Verônica, tem uma aula dela com a Lucy Cavadiero, também naquela Universidade de los Comunes também, que é muito legal, eu adorei conhecer esse negócio. Eu vou deixar lá no Medium. É bem importante a gente aprofundar nessa temática, porque ela também perpassa, de alguma maneira, toda a América Latina, né? A gente vê aqui no Brasil como isso também se repete o tempo todo. E um exemplo que a Verônica vai dar de como essa contraofensiva econômica se mistura perfeitamente, lindamente, um casal perfeito com a religiosa, é que na Argentina tem um projeto de impulsionar a educação financeira nas escolas, ao mesmo tempo que se rechaça veementemente a implementação da educação sexual integral. E daí, né? Parece só que é uma questão de escolha, mas é uma escolha
muito propositada de relegar a casa, de novo, ao espaço do lar, todas as responsabilidades que o Estado e que a sociedade não está suprindo de fazer a gestão de todos os recursos daquela casa, em contrapartida, sem nenhum tipo de autonomia e de liberdade de justiça reprodutiva, sem nenhum tipo de autonomia sobre o seu próprio corpo, né? Então você deslegitima, você tira, você tolhe qualquer capacidade de abrir os imaginários e as práticas de outros tipos de vínculos, de desejos que vão além dessa família heteronormativa. E, por outro lado, dentro dessa mesma família, você coloca nesse lugar de que você precisa geri-la financeiramente. E adivinha quem vai fazer tudo isso no futuro, né? São as mulheres. Por isso que elas precisam aprender essas novas habilidades na escola. Bom, e aí, quando a gente olha para o terceiro pilar disso tudo, que é a contraofensiva militar, a gente tem inúmeros casos de assassinatos de lideranças territoriais, uma criminalização das lutas das comunidades indígenas, uma perseguição judicial, uma repressão violenta e seletiva nas manifestações. Tudo isso vem crescendo e vem numa agressividade de um fascismo atual que, no entanto, não deve fazer com que a gente perca de vista uma coisa fundamental. Essa violência, ela expressa uma tentativa de estabilizar uma contínua crise de legitimidade política do neoliberalismo e que agora vê a necessidade de se aliar com forças super conservadoras, super retrógradas, extremamente violentas. Então, para explicar assim, melhor, a Verônica diz que o capital ele é extremamente consciente da sua articulação orgânica com o colonialismo e com o patriarcado, para se reproduzir e para perpetuar as relações de obediência. Uma vez que a fábrica e que a família heteropatriarcal não conseguem mais sustentar essa disciplina, a contraofensiva se redobra. Chegando para o final do manifesto, a Verônica vai dizer que o movimento feminista trava uma disputa com as novas formas de exploração e extração de valor ao confrontar uma financiarização da vida. E essa financiarização da vida é isso que acontece quando o próprio ato de viver produz, quer dizer, entre muitas aspas, né, é obrigado a produzir dívida. Esse endividamento, ele aparece como uma imagem invertida da própria produtividade da nossa força de trabalho, da nossa potência vital e da valorização das tarefas reprodutivas. Não é à toa que um dos gritos da greve feminista é livres, vivas e desendividadas nos queremos, que busca visibilizar, assim, as finanças como um desses territórios de conflito e, portanto, um dos territórios em que a gente precisa exercitar uma autodefesa das nossas autonomias. É muito urgente compreender que esse endividamento massivo, ele é específico e ele é focado nas economias populares feminizadas e nas economias domésticas, justamente como uma contra-revolução cotidiana. É uma operação nesse terreno em que tudo foi abalado pelos feminismos. É uma das contraofensivas que o neoliberalismo tenta fazer que a gente engula goela abaixo mesmo. Então, tornando as finanças como um terreno de luta, reconhecendo que elas são um terreno de luta e lutando contra o empobrecimento generalizado, o movimento feminista ele acaba praticando uma contrapedagogia sobre essa violência e sobre as fórmulas abstratas de exploração dos corpos e dos territórios. Entender como a dívida extrai valor das economias domésticas, das economias não assalariadas, das economias consideradas historicamente não produtivas, permite que a gente capte quais são os dispositivos financeiros que são verdadeiros mecanismos de colonização da reprodução da vida. E, além disso, faz com que a gente entenda a dívida como um dispositivo privilegiado de lavagem de fluxos ilícitos e de conexão entre economias legais e ilegais, também como uma maneira de aumentar a violência direta contra esses territórios. Então, o que se busca entender, o subversivo nisso, é entender que existe uma economia da obediência, que todo esse sistema funciona para voltar, para fazer com que as mulheres voltem para os seus lugares de obediência, que serve aos setores mais concentrados do capital e à caridade como uma despolitização mesmo do acesso aos recursos. Dessa maneira, a Verônica vai dizer, e essa tese também é central, não só nesse livro como no trabalho dela de uma maneira geral, que o conceito mais subversivo da economia feminista é que ela não centra a sua análise em como se organiza a acumulação do capital, mas em como a reprodução da vida coletiva é organizada e garantida enquanto pressuposto. A reprodução social ela tem que ser evidenciada e tem que ser garantida como condição primeira. Não se trata
da gente simplesmente reivindicar igualdade. A gente não quer diminuir a brecha, né, para que a gente seja tão explorada quanto os homens. Isso não nos interessa. Na verdade, o que nos interessa e o que permite valorizar uma economia feminista é a luta que as mulheres, lésbicas, trans, travestis protagonizam pela reprodução da vida contra as relações de exploração e de subordinação. Ou seja, essa economia feminista tem como tarefa discutir sobre quais formas e em quais experiências se pode desenvolver uma reprodução social em termos não extrativistas e nem exploradores. Bom, gente, então é isso. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido passar para vocês toda a emoção que eu senti ao ler esse livro. Porque são muitos temas, temas muito bons, temas muito pertinentes e temas que estão completamente amarrados tanto com tudo o que a gente vem construindo teoricamente e praticamente enquanto militante, enquanto estudante, enquanto feminista, com todas as práticas e todos os movimentos sociais e uma análise de conjuntura muito, muito, muito acertada, né, de hoje, assim, e muito atual, de 4, 5 anos para cá. Fazia tempo que eu não li um livro tão bom, tão atual, um livro que, para mim, é uma síntese perfeita, assim, entre essa prática encarnada, com nomes das mulheres que vão cruzando o caminho da Verônica nas assembleias, dos movimentos populares, e essa teoria fundamentada no marxismo e no marxismo atualizado também. A Verônica, ela faz uma coisa que eu acho genial, que é a elaboração e uma tessitura de uma epistemologia feminista. O que é isso, né? Que palavra difícil. Epistemologia é o ramo da filosofia que estuda a origem, a estrutura, os métodos, a validade do conhecimento. Então, a gente, por viver nessa sociedade capitalista, patriarcal, cis, hétero, branca, a gente constrói e valida o nosso conhecimento baseado nos princípios desse monstrengão aí, né? Desse monstrengo capitalista branco, hétero e tudo mais. E daí vem um apreço bizarro pelo científico em oposição ao natural, como se essas coisas estivessem dissociadas, ao sistemático em oposição ao afetivo, ao pragmático em oposição ao emocionado, inclusive até mesmo uma preferência da teoria em oposição à poesia. As teóricas do feminismo negro dos anos 70 fizeram isso, a Audre Lorde fez isso maravilhosamente bem, a nossa Bell Hooks fez isso, e depois as feministas decoloniais também vêm fazendo isso, e é muito nessa herança que eu acho que a Verônica Gago vem fazendo, né? Porque cabe ao movimento feminista pensar também nessa maneira de um pensamento, de criar um pensamento feminista, de pensar e de enxergar tudo através dessa lente. Por isso que o texto da Verônica me encantou, porque ele fala das pessoas e de pessoas que existem, de experiências singulares que se tornam coletivas na medida que elas estão em sociedade, que tem nome, que tem rosto, mas que nem por isso elas são individualizadas, né, e entendidas como as tais das pautas identitárias, como as pessoas gostam de dizer por aí. A Verônica, ela fala da possibilidade e da urgência da gente pensar em construir novos formatos de afetos, de subjetividades, novas maneiras de estar no mundo. E ela faz isso a partir não de sonhos e de uma coisa que é intocável, intangível. Ela fala dessa construção a partir de uma economia e de uma pedagogia feminista. Ela fala de uma construção de uma nova lógica, que se resume nessa vontade de transformar tudo, que questiona também as estruturas da construção desse pensamento científico, cartesiano, branco, europeu, que vai negligenciando a potência feminista que sempre foi de outra natureza. Então, são algumas das passagens mais bonitas que eu já li sobre isso no movimento feminista contemporâneo, e ela usa incansavelmente o termo de um pensar, de uma prática, de um conhecimento situado no livro inteiro, né? E aí pode ser um conhecimento situado ou um saber localizado, né? Dependendo da tradução, que ela está se remetendo ao conceito que a Donna Haraway vai falar no seu texto Saberes Localizados. Eu vou deixar esse artigo no Medium, caso alguém se interesse por essa grande viagem sobre epistemologia feminista comigo. E de uma maneira muito melhor, né, a Donna Haraway, do que eu, pelo amor de Deus. Lá no Medium também eu vou deixar uma porrada de link para vocês se apaixonarem, tanto quanto eu pela Verônica Gago. Eu não vou viver essa paixão sozinha, e eu não espero nada menos do que amor eterno e verdadeiro e tatuagens quando a gente puder sair de casa com o nome da Verônica Gago. Mas eu queria finalizar esse episódio de 18 horas com uma citação deste novo grande amor da minha vida,
num trecho da entrevista que ela deu para Roxana Sandá, que foi publicada originalmente no site Outras Palavras, em 2019, e que está no final do livro. Tem uma tradução, eu não sei se é inteira, não me lembro se é inteira ou se é um trecho. Mas, enfim, fica aqui a citação. Então, esse capítulo vai ser encerrado com as belíssimas palavras de Verônica Gago, Amor da Minha Vida. Ela diz: eu gosto muito da consigna nos mueve el deseo, ou o desejo nos move, o que nos move é o desejo. Eu vejo nela muitos desdobramentos e a tomei como guia no livro. Por um lado, significa que o desejo tem potência cognitiva, ou seja, produz conhecimento, percepção, sensibilidade. Dar esse status ao desejo implica assumir sua capacidade política de mobilização e de invenção de trajetórias vitais. Algo muito rico do movimento feminista é essa elaboração permanente de palavras de ordem, de frases, de slogans que vão tramando um saber coletivo e uma pedagogia feminista, conceituando, nomeando e tramando, compartilhando o que fazemos, o que pode ser sistematizado também como saber. O desejo não é o contrário do possível, como muitas vezes se diz. É o que abre outros possíveis. Nesse sentido, o fato de nos mover implica uma aposta na radicalidade do que significa fazer política feminista. Nela, nenhum aspecto da vida fica fora da política. Tal politização da existência nega a hierarquia entre o espaço que se chama usualmente político e o espaço doméstico. Romper essas divisões tem a ver com o desejo de mudar tudo. Meus amores, esse foi o episódio sobre A Potência Feminista ou o Desejo de Transformar Tudo, de Verônica Gago. Eu fiquei tão apaixonada por esse livro que fiz também um episódio do Grifo Nosso especial sobre ele, com um trecho da introdução. Então vocês podem acompanhar lá a minha bela voz declamando essa bela mulher Verônica Gago, que ficaria muito melhor em espanhol, porém não tenho essa habilidade. Lembrando que tem o cupom Grifa Feminista para você usar lá no site da Editora Elefante e adquirir o livro com um descontão, certo? Lembrando também, não se esqueça, da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente, em que você pode contribuir mensalmente com qualquer valor a partir de R$5 e ajuda o Grifa a continuar existindo, a ampliar, a dominar o mundo, a conhecer a Verônica Gago quando tudo isso acabar e todos esses planos de dominação mundial, tá bom? Você entra lá em apoia.se/grifapodcast. apoia.se/grifapodcast. No nosso Medium você também encontra o link para isso, no nosso Instagram você encontra o link para a nossa campanha e todos os links que você vai usar na sua vida em relação ao Grifa, certo? E a partir do momento que você contribui e financia o nosso trabalho, você ganha acesso ao nosso privadíssimo, privilegiadíssimo, VIPíssimo grupo no Telegram, em que a gente discute as leituras dos episódios do Grifa, leituras que estamos fazendo na vida, manda foto de bicho, reclama do governo e todas essas coisas que a gente faz na quarentena. Então é isso, meus amores. Até o próximo episódio. Leiam A Potência Feminista. Fiquem em casa. Um beijo. Tchau.